Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E se você não faz parte dessa família ainda, curte aí o vídeo, se inscreva no canal e vamos experimentar a graça de Deus por meio dessas aulas. Hoje nós iremos falar sobre demonologia na terceira aula sobre essa série. Na primeira aula nós vimos a origem dos demônios, quem os criou, né? E vai ficar aí a descrição do primeiro vídeo e do segundo. No segundo vídeo, nós podemos ver de maneira clara a grande rebelião e a queda dos anjos, que se tornaram demônios. E hoje eu quero fazer uma aula, mas meio que apenas uma reflexão sobre duas passagens da Sagrada Escritura que são de extrema importância para entendermos a ação dos demônios na vida daqueles que servem ao Senhor Jesus e até mesmo na vida daqueles que não servem. Então, a terceira aula de hoje terá por tema as duas grandes tentações: o Adão segundo a carne e o Adão espiritual. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, para começarmos essa aula de hoje, eu queria que você pegasse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, o versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E agora você dá uma lida comigo aí no versículo 18 desse capítulo, que diz assim para nós: Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só resultou para todos os homens justificação que traz a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje na aula nós vamos falar sobre as duas grandes tentações. A primeira tentação é lá no Jardim do Éden, capítulo 3 do Gênesis. E a segunda grande tentação é no livro de São Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. O primeiro Adão é alma vivente, ou seja, é carnal. Primeiro Adão. O segundo Adão, que é Jesus, é espiritual. Por isso ele diz que, versículo 18, por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, ou seja, pela falta e pelo pecado de Adão, todos se tornaram condenados ao inferno. Do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. Pelo pecado de Adão, todos os homens se tornaram pecadores. Pela ação de Jesus, pela redenção na cruz, todos os homens são justificados nele. Como eu dizia, essa aula ela vai ter um caráter mais reflexivo do texto. E o primeiro texto é Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Tome a sua Bíblia e leia comigo aí. Diz assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher:
Então Deus disse: vós podeis comer de todas as árvores do jardim? Ou melhor, retomando. Então Deus disse, a serpente dizendo para Eva: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, sob a pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses. Ou como Deus, dependendo de como estiver a tradução. Versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era e que esta árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo de Deus que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem e disse: onde estás? Disse ele: ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem, e tive medo, porque estou nu e me escondi. Ele retomou: e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: que fizeste? A mulher respondeu: a serpente me seduziu e eu comi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós podemos ver e pudemos ver na aula passada, nós vimos que a queda dos anjos, e se tornaram assim demônios, influenciou diretamente na queda dos homens. E por esse motivo, o Catecismo da Igreja diz para nós lá que por trás da queda e por trás da desobediência, da rebelião do homem, existia uma voz sedutora, que era a voz de um anjo destronado, ou seja, a antiga serpente, o diabo ou Satanás. O Catecismo deixa isso claro para nós. E é importante nós sabermos que o que é dogmático, ou seja, o que é dogma, é que o homem foi criado bom, né? Por isso a Sagrada Escritura, quando narra o final, né, o fim da criação, diz que Deus olhou tudo o que tinha feito e eis que era muito bom. Então o homem foi criado bom. E o que tinha no homem era algo extraordinário. A igreja diz que o homem no jardim, antes da queda, ele possuía o que a igreja chama de dons preternaturais. Ou seja, vamos dizer assim, que uma saúde de toda a estrutura, uma ordem na estrutura humana, e aqui eu não falo somente da anatomia, mas eu falo de tudo, né? Da razão, das emoções, dos sentimentos. Por quê? Porque nós podemos ver também que Deus, no primeiro vídeo sobre essa aula, nós podemos ver na primeira aula, melhor dizendo, sobre esse tema,
que Deus criou o homem, no capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, Deus criou como a sua imagem e a sua semelhança. Então, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, o homem era dotado de uma razão reta, uma ciência infusa, tinha conhecimento de tudo que necessitava para servir e amar a Deus, tinha as suas emoções completamente ordenadas. Por esse motivo, ele poderia viver em harmonia com toda a criação, poderia viver em harmonia com a sua esposa, Eva, poderia viver em harmonia com toda a criação. E tinha também dons extraordinários, o dom do conhecimento de Deus, de quem era a pessoa de Deus. Só que o relato do paraíso, o relato da queda do homem, traz para nós o seguinte ponto. Lá no jardim existia uma presença de um ser que o autor sagrado diz que é a serpente, que era a mais astuta de todos os animais, mas esse ser vai além de uma serpente apenas, mas da presença direta de um anjo destronado, que o Apocalipse e o Catecismo da Igreja Católica chama de o antigo dragão, a antiga serpente, o diabo ou Satanás. E tem outros nomes, como Lúcifer, que era o seu nome na origem, quando ele foi criado, Beelzebul, príncipe dos demônios, e assim sucessivamente. Então, existia no jardim uma serpente que estava ali prefigurada, ou melhor, Satanás estava ali prefigurado nessa serpente, e essa serpente é usada por ele, por Satanás, para persuadir a mulher. Veja como ele chega. Ele é especialista em fazer com que as verdades sejam vistas como mentira. Por quê? O que é que o apóstolo João diz no seu evangelho? Que ele é, o apóstolo João, mas Jesus que falou isso. Eu digo porque João que escreveu o evangelho. O que é que Jesus diz? Ele é mentiroso desde o princípio. Jesus chega a dizer que ele não fala outra coisa senão mentira. Ele só fala a mentira, porque ele é mentiroso desde o princípio e ele é o pai da mentira. Então, o Catecismo da Igreja também coloca que ele é homicida desde o princípio. E Jesus chega a dizer que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, Adão e Eva tinham a palavra de Deus em sua presença, em sua frente, como verdade absoluta. Assim como Satanás e os demais anjos que decaíram do céu, como nós podemos ver na primeira aula e na segunda aula, assim como eles estavam ali para obedecer em tudo a palavra de Deus e rejeitaram isso, porque não creram na palavra de Deus, não creram no amor de Deus, eles apresentam isso para os homens. Adão e Eva no jardim, chega Satanás diante da mulher e diz: ela disse à mulher: então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Veja, os homens poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. Aí ele chega dizendo: é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto? Aí a mulher cai na tolice de dialogar com Satanás. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. Note aqui a semelhança dessa tentação com a tentação de Jesus. A serpente então diz assim à mulher: não morrereis. Não morrereis. Ou seja, ele oferece para a mulher
poder, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Ou seja, aquilo que Satanás sempre quis, como nós vimos na segunda aula, aquilo que Satanás sempre desejou, que era ser igual a Deus, ele oferece isso à mulher. Se vocês vão comer, é mentira de Deus, vocês não vão morrer. Deus está proibindo vocês de comer, porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão igual a Ele. Então veja, Deus diz, se você comer, você morre. Aí Satanás vem e diz, não, é mentira de Deus. Aqui é as palavras para podermos entender o que Satanás queria dizer. Deus é um velhaco que fica proibindo você de comer tudo, que fica proibindo você de fazer qualquer coisa, porque na verdade ele quer você subjugado a ele. Então ele diz para a mulher, ele diz, é mentira de Deus. Ele diz que você vai morrer, mas você não vai morrer. Ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Conhecedor do bem e do mal. Então ele pega a verdade de Deus e transmite para a mulher, para Eva, como se fosse uma mentira. Deus disse, você morre. Ele diz, não, ele está dizendo que você vai morrer, mas você não vai morrer. E ele continua dizendo, né? Então a mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Então a mulher olha, por isso Jesus disse, se o teu olhar estiver saudável, todo o teu corpo estará saudável. Então a mulher olha, percebe que é desejável ao paladar, percebe que é agradável aos olhos e percebe que dá prazer, que dá conhecimento do bem e do mal. Então a mulher tomou do fruto e comeu. Deu também ao seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então veja, Adão poderia muito bem dizer, Eva, não, tu comestes, te arrepende agora, pede perdão ao Senhor, e o Senhor te poupará. O amor dele é infinito, o amor dele é maravilhoso, é misericordioso. Pede perdão. Não. O homem não se preocupou com a queda da mulher. Pelo contrário, ele tomou do fruto e também comeu. Versículo 7. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Ou seja, neste momento da queda do homem, tudo aquilo que o homem tinha dentro de si, ou seja, infuso nele, os dons preternaturais, ou seja, a ciência perfeita, a razão perfeita, conhecimento de tudo perfeito, uma harmonia linda e maravilhosa nos sentimentos, tudo isso cai. E quando ele come, os olhos dele se abrem. Mas se abrem para quê? Para ver o mal. A palavra de Deus diz que Deus é tão bom que ele não pode contemplar o mal. Não é que Deus não possa, no sentido de dizer, ele não tem poder para isso. Ele pode contemplar qualquer coisa. Mas diz que Deus é tão bom que ele não pode contemplar o mal, ou seja, significa dizer que Deus é tão perfeito, tão santo, que ele não pode jamais pecar. Adão e Eva tinham em si, dados por Deus, essa perfeição inicial, essa imaculada perfeição inicial. Mas quando eles comeram, eles saíram da luz. A luz que é Deus, eles se afastaram da luz. Tanto é que eles percebem que estão nus e que têm vergonha. Ou seja, aquilo que não incomodava eles, aquilo que era natural, que fazia parte da natureza, que era saudável, que era dom de Deus, para eles agora se torna mal. E eles acabam fugindo da presença de Deus. Veja o que diz o relato no versículo 8. Eles ouviram o passo de Deus, que passeava no jardim, à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Olha, como se Deus não soubesse, né? Mas o autor sagrado
para nos deixar a entender que Deus procurou o homem. Mesmo depois que o homem pecou, Deus procurou o homem, Deus quis, né, fazer comunhão com o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Então ele retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Então veja, a ciência era tão perfeita, a santidade, a castidade no primeiro casal da humanidade era tão perfeitos que eles olhavam um para o outro nu, mas eles não sentiam vergonha, eles não sentiam isso que nós sentimos hoje. E o Senhor disse, quem te revelou que estás nu? Aí ele vai e pergunta, comestes então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu, a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. E o Senhor então se aproxima da mulher e diz, Deus disse à mulher, que fizestes? O que fizestes? Me negastes, me abandonastes, afastastes de mim, rejeitaste o meu amor, rejeitastes a minha comunhão contigo. Aí a mulher diz, a serpente me seduziu e eu comi. E no versículo 14 o Senhor diz então à serpente, porque fizeste isto, és maldito entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Meus amados irmãos, aqui nós aprendemos muito. Primeiro, não dialogar com Satanás. Ele vem nos tentar não conversar com ele, não dialogar com ele, não achar que nós temos o poder que Jesus tem, né? De conversar com ele, de trocar ideias com ele. Não fazer isso. E também nos traz aqui o Senhor a graça, no versículo 13, de compreendermos uma coisa. O Senhor disse, no versículo 12, o homem respondeu, a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Ou seja, se o homem comeu, ele tinha a responsabilidade, mas ele passou a responsabilidade para a mulher. A culpa foi ela. Foi dela, ela que me deu para comer. Aí Deus pergunta à mulher, comestes do fruto que eu proibi de comer? Aí ela vai e diz, não, Senhor, eu comi, mas foi porque Satanás me seduziu. Meus irmãos, Adão era livre, Eva também era livre. Eles dois tinham o livre arbítrio de optar por Deus, mas eles preferiram crer nas palavras mentirosas de Satanás. Esta é a primeira grande tentação, e Satanás saiu vitorioso contra o primeiro Adão. O primeiro Adão, que é um homem carnal, que é nascido da carne, que é pó e que retornará, e que retornou ao pó, melhor dizendo, foi vencido por Satanás. O primeiro Adão é carnal e foi vencido por Satanás. O segundo Adão é espiritual. E veja, lá Satanás tentou Adão e Eva no jardim, lugar de Deus, a habitação de Deus. E é por isso que nós precisamos entender aquilo que o apóstolo Paulo disse escrevendo aos Coríntios. Cuidado, ficai atento, porque Satanás se disfarça de anjo de luz para seduzir até os eleitos de Deus. Lá no jardim, onde Deus congregava com os homens, fazia comunhão com os homens, conversava com eles, lá Adão foi tentado. Tudo no jardim favorecia a Adão. O jardim é um lugar de beleza plena que reflete a glória de Deus. O jardim é o lugar onde Deus descia dos céus para fazer comunhão com eles dois. O jardim é o lugar onde eles estavam revestidos dos dons preternaturais. Ciência infusa, conhecimento pleno, ordenância nos sentimentos e nos afetos. Ou seja, tudo lá era favorável, mas mesmo assim Adão caiu. O segundo Adão, capítulo 4 de São Mateus. Eu vou ler tudo e depois nós vamos refletindo.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se, o tentador disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo, com o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Aí Jesus lhes disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Com isso o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram a servi-lo. Meus amados irmãos, o primeiro Adão, que era carnal, esposo de Eva, foi tentado em um lugar onde tudo era favorável a ele. E ali ele pecou e virou as costas para Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Se você fizer um paralelo dessas duas leituras, eu não fiz aqui diretamente, mas se você fizer um paralelo, as três tentações que ele oferece a Jesus foram as mesmas que ele ofereceu a Adão e Eva. Primeiro, no versículo 4 do capítulo 4 de São Mateus, ele diz assim, melhor dizendo, versículo 3: Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, ele oferece a Jesus alimento, comida. Ou seja, comer, o ter. Ele oferece a Jesus o ter. O prazer de comer, de se alimentar. E ele ofereceu isso também a Adão. Vocês estão proibidos de comer? Ofereceu a mesma coisa, comida, para Adão e Eva. Adão e Eva comeram. Jesus, porém, usando uma passagem da Escritura que está em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, diz: Mas respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: o reino dos céus não é somente, ou melhor, o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz e alegria no Espírito Santo. Então veja, lá no jardim o homem tinha todas as condições, poderia comer, poderia fazer tudo, menos comer de um fruto. Aqui no deserto Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. Depois teve fome, e quando teve fome, o diabo veio tentá-lo. Então, Adão poderia comer de qualquer coisa, e o diabo oferece a comida, e mesmo assim ele cede e come. Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. O diabo oferece comida, Jesus não come. Jesus era quem estava, vamos dizer assim, que predisposto pela sua condição, pela fome que sentia, a comer. Mas ele disse: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui me faz lembrar quando foram perguntar a Jesus qual era a sua missão. Ele disse: a minha missão é fazer a vontade do meu Pai. E ele disse: o meu alimento é fazer a obra do meu Pai.
Ou seja, o alimento de Jesus é fazer a obra do Pai, ou seja, é cumprir a palavra do Pai. Adão, Eva, era para dizer, não só deste fruto vive o homem, mas da palavra de Deus. Ou seja, eles rejeitaram a palavra de Deus para comer do fruto que Deus tinha proibido. A segunda tentação é a seguinte. O diabo disse, se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. O Salmo é o 91, versículo 11 e 12, onde diz que onde o Senhor prometeu para nós que os anjos dele cuidariam de nós. E Satanás, querendo usar dessa palavra de Deus, ofereceu a Jesus a tentação de dizer, pula daqui para baixo. Tu tem poder para isso. Porque ele não prometeu que os anjos deles estariam a teu serviço? E Jesus responde com outra palavra que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, dizendo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. A mesma coisa ele ofereceu para Adão e Eva quando disse, os olhos de vocês se abrirão e vocês terão poder, vocês conhecerão o bem e o mal. Os olhos, quando vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. Ou seja, vocês serão como Deus. A mesma coisa ele aqui ofereceu para Jesus, dizendo, vocês serão como Deus. Ele ofereceu para Jesus, melhor dizendo, você é como Deus. Você tem os anjos ao seu serviço. Você tem os anjos ao seu serviço. E Jesus diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. A terceira e última tentação de Satanás para com Jesus foi, levou Jesus ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos. Ele disse, olha, está aí todos os reinos. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Meu irmão, você lembra que eu falei que a queda, a rebelião de Satanás, aí na segunda aula que eu vou deixar aqui na descrição, a segunda aula sobre demonologia, a queda de Satanás, a grande rebelião, aconteceu exatamente por este motivo. Ele queria ser adorado como Deus. E veja a sua astúcia, veja a sua arrogância, veja a sua prepotência. Ele chega a oferecer ao Filho de Deus, que é Deus. Ele tem essa pachorra. Ele tem essa ousadia, esse despautério de oferecer para aquele a quem ele deveria servir a adoração. Ele diz, eu ofereço para ti. Se tu me adorares, eu te darei todos esses reinos. Por isso Jesus diz que ele é o pai da mentira. Porque ele não tinha reino nenhum. O único reino de Satanás, e nós vamos ver aí na quarta aula, é o reino do inferno. É o reinado que ele estabeleceu por conta própria sobre os demônios que decaíram com ele. E depois nós vamos falar, na próxima aula, nós vamos falar sobre esse reinado dele. Como ele administra o seu reino das trevas. Como ele administra e como está a hierarquia dos demônios nesse reino. Então ele oferece todos os reinos para Jesus, quando na verdade Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. E por esse motivo Jesus era dono de tudo e é dono de tudo. A palavra de Deus diz que o céu é o trono de Deus e a terra é o lugar onde ele apoia seus pés. Então Jesus é conhecido lá em Isaías, quando foi prometido para nós como o príncipe da paz. O leão da tribo de Judá.
Ou seja, o Rei dos Reis, os Senhores dos Senhores. O Senhor dos Senhores, melhor dizendo. E ele tem a pachorra de dizer a Jesus: se tu se prostrar e me adorar, eu te darei esse reino. Mentiroso, ele não tinha nada. Como é que ele poderia dar alguma coisa? Como é que ele poderia dar alguma coisa a Jesus se ele não tinha nada? Ele perdeu tudo, até a glória que ele tinha quando era Lúcifer, ele perdeu. E se tornou-se diabo, demônio, serpente, dragão, Satanás. No versículo 10 diz assim, aí Jesus, melhor dizendo, versículo 9, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Né? Jesus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, Satanás achava que era dono de alguma coisa, mas ele não era dono de nada. Ele não era dono de nada. Mas ele queria tentar Jesus, como tentou Adão. E tentou Adão e venceu Adão, mesmo Adão tendo tudo ao seu favor, tendo a graça plena de Deus ao seu favor. Jesus também é dono, é a própria graça. Mas eu quero fazer uma comparação, porque Jesus foi levado ao deserto, Jesus sentiu fome, Jesus estava no deserto. O deserto, a Bíblia toda narra que o deserto é a habitação dos demônios. Por isso Jesus conta um fato dizendo que um homem que era possesso por um demônio, quando alguém expulsa aquele demônio dele, aquele demônio sai e vai vagar pelo deserto. E vagando pelo deserto, ele chama mais 7 demônios com ele e volta. E se ele encontrar a casa daquele homem vazia, desocupada, ele entra e diz que a situação daquele homem será pior do que a primeira. Ou seja, o deserto é a habitação de Satanás. O deserto é a habitação dos demônios. E ele queria tentar Jesus. Só que Jesus vence as 3 tentações. A primeira, o oferecimento da comida, ele vence. A segunda, o oferecimento do ser como Deus, né? De querer assumir em vida aqui na terra como ser como Deus. E Jesus disse não, eu sou servo. Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses diz que mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou o direito de ser igual a Deus, mas pelo contrário se humilhou na condição de escravo e foi morrer na cruz. Então ele queria oferecer isso para Jesus, para que Jesus pudesse dizer, eu sou um como Deus, então eu não vou morrer na cruz. Por isso Jesus disse, Pai, se for possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Ele queria oferecer isso para Jesus. Jesus dizer, não, eu sou Deus, eu não preciso morrer. E rejeitar o projeto do Pai. Só que ele disse que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. E concluindo, meus irmãos, o versículo 11 diz assim, com isso o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. O apóstolo Tiago, escrevendo na sua carta, o apóstolo Tiago, bispo da igreja de Jerusalém, na sua carta, eu não lembro o versículo agora, mas se você procurar, você encontra. A carta é pequena, são apenas 5 capítulos, se eu não estou enganado. O apóstolo Tiago chega a dizer assim, aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, Jesus se aproxima de Deus, usando a palavra de Deus para vencer as tentações, resiste ao diabo, e o que é que o diabo faz? Com isso o diabo deixou, ou seja, fugiu, foi embora, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servir. Portanto, meus amados irmãos, essa terceira aula sobre demonologia não era algo teológico, mas era uma reflexão básica sobre a primeira tentação, onde Satanás saiu vitorioso, e a segunda tentação, aonde Jesus sai vitorioso, porque Jesus se submete à vontade de Deus. Adão e Eva quiseram ser como Deus e ouviram o segredo, ouviram o conselho, melhor dizendo, de Satanás. E quiseram ser como Deus e quiseram não mais obedecer a Deus.
Do outro lado, Jesus, mesmo sendo Deus, quis ser servo e por esse motivo venceu a Satanás. Para mim e para você, ou melhor, para mim e para você, vencermos Satanás, é necessário reconhecermos que nós não somos deuses, nós somos servos. Por isso Jesus disse ao apóstolo Pedro: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e vamos fazer mais pessoas, o máximo possível de pessoas, a ter acesso, a ter contato com essas aulas sobre os demônios e como eles agem. Não se esqueça, acione aí o sininho, aperta lá, receber todas as notificações, para que você não perca as aulas que virão. Amém? Fica na paz. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E não esqueça, a descrição das duas aulas, né? A primeira aula sobre demonologia e a segunda estão aí na descrição desse vídeo. É só você ir lá ou vai na playlist, né? Demonologia, os anjos decaídos. Se eu não estou enganado, está assim na minha playlist. Vai lá, procura lá na playlist Demonologia e você vai ter acesso a todas as aulas. Essas 3 e a demais que será lançada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.